Oi, meus amores, edição extraordinária, edição especial Pocket do Estadão Analisa, infelizmente, em função das notícias de hoje. Hoje, quando falo, terça-feira, dia 19 de novembro, fiz, como sempre, bem cedo, às 7 horas da manhã, o Estadão Analisa, e o fato, a deflagração, esse é o tema deste comentário, deste Estadão Analisa especial, a deflagração da operação da Polícia Federal, que apura, agora um fato novo nesse conjunto de apuração, que seria um plano para matar o presidente da República, um plano golpista para matar o presidente da República e o vice, eleitos então, Lula e Geraldo Alckmin. Essa notícia chegou já com o Estadão Analisa em andamento e eu não tinha informações para fazer o mais mínimo comentário naquela altura. Então, aqui estamos para tratar desse assunto. A Polícia Federal prendendo preventivamente, e claro, sendo prisão preventiva, a gente sabe que há requisitos, digamos assim, de urgência, né? Algo que substancia uma demanda como essa, de uma medida cautelar extrema, prisão preventiva, algo precisa haver de grave, de urgente, algum risco para a instrução do processo, para a investigação, risco de fuga, de destruição de provas, algo importante precisa haver para substanciar uma medida como essa, prisão de 5 indivíduos, prisão preventiva, outros tantos mandados de busca e apreensão, presos, esses 5, um dos quais, o general reformado, preso, um general reformado, não um general qualquer, um que tivera lugar de destaque, foi mesmo ministro interinamente no governo Jair Bolsonaro, Mário Fernandes. Próximo, personagem já conhecido, apareceu algumas vezes, tem aparecido nesse conjunto de investigações sobre tentativas golpistas, minutas golpistas, planos para sequestrar Alexandre de Moraes. Aliás, isso já existia, está presente também aqui nessa deflagração de hoje. Mais notícias, mais elementos a respeito de algo que já se conhecia, o que seria um plano para prisão, para o sequestro, e talvez mesmo morte do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A novidade é esse plano, a existência desse plano encontrado para matar o presidente eleito e o seu vice. Me parece que as coisas se encaixam dessa maneira. O plano seria posto na rua para a execução do presidente e do vice, e para a prisão estava sendo monitorado, isso, repito, já se conhecia, estaria sendo monitorado o ministro Alexandre de Moraes, a consumação do golpe, a constituição depois de um gabinete especial, um gabinete de transição, né? Parece ser isso, um gabinete para coordenar o novo governo, o governo golpista. Mas chegaremos lá. Preso, portanto, o general Mário Fernandes, general reformado, ex-secretário no governo Bolsonaro. Também 3 kids pretos. Kids pretos são militares de forças especiais, com treinamento especial. Além disso, um policial federal. Eu repito que essa já é uma turma conhecida. Eu peguei aqui os meus alfarrábios, os meus cadernos, e fui procurar aqui as referências a essas figuras. São todas já bastante conhecidas daquelas reuniões havidas, aliás, desde o governo Bolsonaro. Esse plano, o plano para executar o presidente e o vice eleitos, esse plano começa ainda no governo Bolsonaro, no fim do governo Bolsonaro, mas vamos lembrar que há registros de reuniões golpistas com a participação deste general Mário Fernandes desde meados de 2022, desde julho de 2022. Esse conteúdo já é conhecido a partir da delação e daquilo que entregara Mauro Cid, de novo personagem nesse caso agora, personagem permanente nesses movimentos golpistas. Mauro Fernandes, naquele caso, fazendo um discurso
exaltado, dizendo, olha, daqui a pouco vem a eleição, e aí vai ser tarde demais. Ele tinha um afã de uma ação preventiva anterior à eleição, para que não se esperasse a eleição, diante do que, segundo ele, estava claro, seria uma grande fraude, um conluio, uma derrota que viria não pela justiça das urnas, mas por uma armação. Isso passa também pela desconfiança sobre a justiça eleitoral. Enfim, essa é uma turma já conhecida de reuniões preparatórias em que se discutia, depois isso vai avançando no tempo, antes da posse do novo governo, antes, portanto, de Jair Bolsonaro, sejamos francos, fugir do Brasil, ir para os Estados Unidos, a discussão de decreto golpista, minuta golpista e monitoramento de Alexandre de Moraes. É importante registrar isso. E essa parte do plano, monitoramento de Alexandre de Moraes, que seria preso, capturado, daí porque monitorado, acompanhado em função dos desdobramentos do plano golpista, consumado o plano golpista, o ministro seria pego, isso já estava posto. Todo esse conjunto de atos, de reuniões, tudo isso configurando organização criminosa, associação criminosa. A condenação, que eu acho que virá, porque eu não tenho dúvida sobre a natureza golpista desses planos, dessas costuras todas, a condenação virá tipificada fundamentalmente, a meu ver, pode haver outras coisas a se somarem, na associação criminosa, na organização criminosa. Isso fica muito claro aqui. Eu repito que o fato novo é o que seria o plano para matar Lula e Geraldo Alckmin, presidente e vice eleitos. Naquela altura, nós estamos falando de uma preparação, tanto de monitoramento, captura e eventual morte de Alexandre de Moraes, como esse fato novo, as mortes de Lula e Alckmin, tudo isso era discutido, detalhado, desde novembro de 2022. Fato novo, portanto, sendo o plano para matar Lula e Geraldo Alckmin. Eu li a petição da Polícia Federal, ela é bem robusta, não pelo seu tamanho, tem muita informação, são mais de 200 páginas, mas não por isso, ela é muito robusta e trata do que seria, segundo a nova lei, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, a petição trata do que seria tentativa de golpe de Estado, a tipificação, né, com base na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito é recente, aprovada mesmo no governo Bolsonaro, e veio para superar a Lei de Segurança Nacional, a famigerada Lei de Segurança Nacional, e é com base nesses, digamos assim, tipificações, nessas categorias, tentativa de golpe de Estado e de abolição abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que se encaixa a demanda da Polícia Federal. A PF descreve, e realmente é impressionante, um detalhado planejamento operacional que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022. Não foi executado, mas existe um registro, inclusive de conteúdos recuperados do celular de Mauro Cid. Aliás, Mauro Cid, a prestar novo depoimento à Polícia Federal, em função do que se revela aqui, Mauro Cid está em liberdade, deveria ser preso. E sem dúvida nenhuma, posta no lixo a sua delação premiada, porque certamente se está perguntando para Mauro Cid, nesse novo depoimento, tendo ele inclusive apagado conteúdos do celular que foram recuperados, por que omitiu na sua delação a existência desse plano, de que ele foi partícipe. Então, o futuro de Mauro Cid está em xeque. Houve, no dia 12, é importante dizer isso, no dia 12 de dezembro, houve aquele ataque a Brasília, um conjunto de ataques em Brasília, bastante incendiários, em 12 de dezembro, o dia da diplomação do presidente Lula. Nesse dia, houve reuniões a respeito
do que seria um planejamento final para o dia 15 de dezembro de 2022, dia marcado para o ato. O Alexandre de Moraes estava sendo monitorado, havia uma sessão no Supremo nesse dia, 15/12, se eu não me engano, uma sessão relativa a, vejam vocês, a emendas parlamentares, o Supremo julgando as emendas parlamentares. Nesse dia haveria, em função da saída dos movimentos de Alexandre de Moraes, haveria o ato, mas a sessão foi antecipada, alguma coisa aconteceu e o plano não foi posto em prática. É o que nós temos. Muito delicada a situação do general Braga Neto. Eu mesmo digo que, considerando as razões para as prisões preventivas dessa turma toda, não dá para entender porque não tenha sido demandada e decretada a prisão preventiva também do general Braga Neto. Talvez tenha sido poupado pelo tamanho da sua patente militar. E também tem a questão política. General, ex-ministro da Defesa, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, temos um problema aí, porque não terá sido preso Braga Neto à luz das razões para a prisão dos demais, sendo que a Polícia Federal diz que reuniões teriam acontecido, reuniões preparatórias desse plano terrorista, teriam acontecido na residência de Braga Neto. Os documentos, um dos documentos com detalhamento de plano para a morte do presidente, do vice eleitos, esse documento teria sido impresso no Palácio do Planalto, com Bolsonaro lá. A questão final aqui é: será possível que tudo isso tenha acontecido sem que Jair Bolsonaro soubesse? Voltaremos a esse assunto. Tchau, pessoal.